Olá, meu nome é Stephanie Wyszynski. Sou a proprietária da Método K9 e somos um centro de treino de cães no norte de Idaho. Especializamos-nos na reabilitação de cães com problemas comportamentais. Então, cães com medo e ansiedade, agressividade e reatividade. Guarda de recursos, que é grande parte do nosso trabalho. Trabalho com cães há cerca de 14 anos e dediquei toda a minha carreira estudando comportamentos específicos. Nós ensinamos obediência e treinamos cães para ficarem sem guia. Trabalhamos com filhotes. Trabalhamos com todas essas coisas. Mas nosso coração e alma estão nos cães com problemas comportamentais. Dedicamos nossas carreiras inteiras a isso. Nós temos o nosso site, métodoK9.com. Estamos no Instagram e no YouTube. Estamos no TikTok. Encontre-nos em todos os lugares. Distribuímos muita informação gratuita em nossas redes sociais. Também temos uma página de assinatura de vídeos. Se quiser tutoriais detalhados, se visitar methodcanine.institute.com. Podemos ajudar com praticamente qualquer problema que você tenha. Esperamos que aproveite nosso próximo curso. Este é o nosso curso de reatividade na guia. Ele foi feito para ensinar você a conduzir o seu cão, na guia, em áreas públicas. Este curso foi pensado para cães, a partir de 5 meses de idade. Ele também foi pensado para você assistir e dominar, passo a passo, na ordem em que é apresentado. Garanta que você domine cada etapa, antes de avançar para o próximo. E recomendo fortemente assistir toda a aula antes de trabalhar com o seu cão. Assim, você entenderá a imagem geral e o porquê de cada exercício, ao dominar um exercício específico. Continue praticando, ao longo de todo o curso, para não perder essas habilidades, porque, quando você chegar ao final, você vai querer juntar todas essas habilidades de novo. Espero que você goste. Então, uma das coisas que precisamos entender é, antes de abordarmos a reatividade de qualquer forma, precisamos entender por que os cães se tornam reativos. E a reatividade, quero que a veja como sintoma. E quero que você pense nisso. O problema central não é a reatividade. O problema real é outra coisa. E essa é, na verdade, a nossa doença. O que queremos abordar. E várias variedades de estados emocionais podem causar reatividade. O primeiro pode ser o medo. Então, você tem um cão com medo de algo específico. Vou escrever isso em relação a algo específico. Digamos que o seu cão tenha medo de outros cães. Digamos que o seu cão tenha medo de crianças, tem medo de homens, etc. Ele tem um medo específico e reage a ele. A reatividade é o sintoma. O medo é a causa real que precisamos tratar. O seu cão também pode reagir devido à ansiedade. Então, a ansiedade não é medo de algo específico. A ansiedade é o medo do desconhecido. Então, se quiséssemos comparar isso a seres humanos, quando estamos mais ansiosos? Bem, nós somos os mais ansiosos quando temos muitos fatores desconhecidos, quando não sabe onde virá o próximo salário, vindo de quando você não sabe onde está, com o seu parceiro, quando não sabe onde seus filhos estão à noite. De todos os e se, ele sente que precisa explodir, certo? É quando surgem esses pensamentos ansiosos. Então, a ansiedade pode ser um cão que tem dificuldade em se acalmar. Eles não conseguem se acalmar em casa. Eles não conseguem se acalmar com barulhos. Eles não podem se acalmar em público. Eles não conseguem se acalmar com pessoas por perto. De todos os e se, ele sente que precisa explodir, certo? Podemos ter um cão que se torna reativo. Não há algo específico, porque estão no limite. De todos os e se, ele sente que precisa explodir, certo? Isso também pode acontecer quando movemos os cães muito rápido. Então você está sempre correndo, sempre brincando, sempre fazendo coisas, e a mente do cão está acelerada e não consegue desligar. Também podemos ter explosões por causa disso. Mas, novamente, a reatividade é um sintoma, e isso seria a raiz. Problema a ser resolvido. Podemos ter reatividade de um cão que apresenta alguns comportamentos territoriais. Isso pode ser cães que correm ao longo da cerca. Se tornar protetor em casa. Então, podemos ter reatividade dentro de casa, certo? Guarda de recursos.
Também pode vir de cães que marcam constantemente, sobre coisas certas. Esses podem ser sinais de um cão territorial. E assim, podemos ter um cão que diz, não se aproxime. Podemos ter um cão que diga que essa pessoa é minha. Não se aproxime, esta cerca é minha. Não se aproxime, este carro é meu. Não se aproxime, certo? Você pode ter um cão muito territorial. Talvez você caminhe sempre pela mesma avenida. Você leva o seu cão para passear e eles marcam e marcam e marcam. Eles podem marcar o caminho inteiro. Você faz o mesmo percurso todos os dias. Então, se algum cão entrar aí, o seu cão territorial vai dizer, este é o meu quarteirão, ou este é o meu carro, ou este é o meu canto, certo? E eles vão começar a reivindicar isso. Através da reatividade, então, novamente. A reatividade não é a causa principal. Territorial seria. Podemos ter reatividade por frustração. Talvez você tenha um cão que não tem exercício suficiente. Não tem suficiente exposição ou algo assim, e eles ficam frustrados por serem constantemente sendo contidos pela guia, certo? Podemos ter cães assim. Então, cães subatendidos. Também podemos ter cães que amam outros cães e não têm ideia de respeito, de espaço ou maneiras, ou como se controlar em relação a outros cães. E eles ficam frustrados ao serem puxados para longe. Esses cães podem parecer tão reativos e agressivos, como cães que realmente querem machucar alguém, certo? Mas eles só estão frustrados. E, novamente, estamos lidando com uma situação em que o cão exibe um sintoma. Essa é a representação da causa raiz. Para que o cão supere a reatividade, precisamos lidar com o medo ou a ansiedade, ou o comportamento territorial ou a frustração. E às vezes é tudo isso. Depois de tratar a causa raiz, a reatividade desaparece sozinha. Há muitos conceitos e teorias diferentes. Precisamos entender para explicar o comportamento do nosso cão e lidar com o comportamento do nosso cão. Uma das coisas que vou ensinar sobre é a teoria da redução de drives. Esta é uma teoria molar, significando que é mais uma visão geral. Teoria tipo E, vamos nos concentrar especificamente sobre as drives dessa teoria. Agora, existem muitos tipos de drives que podemos discutir, mas nem todos são relevantes para o seu cão de estimação. E há muitos drives secundários. Podemos discutir, mas nem todos são relevantes. Vamos nos concentrar em 3 drives primários. Elas ajudarão a entender o comportamento do seu cão, um pouco, e como podemos começar. Manobrar através desses drives para ajudar. Melhorar a comunicação com nossos cães. Então, o primeiro drive a ser discutido é o drive de conexão com o condutor. Então, o drive de conexão com o condutor é quando nossos cães são sociais. Eles são atentos, treináveis. Eles estão calmos, conscientes de nós. E eles estão prontos para fazer o que nós. Peça a eles para fazerem isso. O drive de conexão com o condutor parece ser calmo, responsivo, relaxado, atento, etc. Vou te dar uma imagem para este drive. E vou continuar usando essa imagem repetidamente. Quando pense em drive de conexão com o condutor, quero que pense no Golden Retriever mais velho. Quem caminha com o idoso pelo parque? E o Golden Retriever está com a própria guia, enrolado na boca. O cão caminha sozinho se o tutor for para a direita. O cão segue à direita se uma criança se aproxima. Os cães são como o pai. Onde vamos se houver cães por perto? O cão não se importa. É tudo sobre o cão e o tutor, e o relacionamento perfeito que eles compartilham, ok? Então, com o Golden Retriever segurando a guia na boca, totalmente indiferente ao mundo, totalmente conectado ao seu dono. E quero que essa seja a sua imagem do drive de conexão com o condutor. Agora, falemos sobre o drive de presa. O drive de presa é o nosso drive de presa.
É o instinto que mantém os cães vivos. Ensina-lhes a procurar comida. Ensina-os a caçar, certo? Todos os cães têm drive de conexão com o condutor, drive de presa e drive de defesa. Drive de defesa, ok. O pack drive é o desejo de ser social, o desejo de migrar, o desejo de permanecer no grupo. E este será o nosso drive de caça. Cães em drive de presa geralmente parecem alerta. Possivelmente vocal. Possivelmente energéticos. O drive de brincadeira é um subconjunto do drive de presa, então eles podem até parecer brincalhões. Certo, eles podem até parecer intensos ou reativos. Porque querem pegar o esquilo, ou o gato, o cão pequeno, etc. Podemos ter o drive de presa ativado. Agora vou mostrar uma imagem do drive de presa. Prey drive, se fosse em um cão. Pense no pitbull, no final da guia, squeaking, chirping e dançando por todo lugar, e puxando a guia porque vê um esquilo. Estão prontos para ir, cheios de adrenalina. E eles mal podem esperar para pular e pegar o esquilo. Temos nosso Golden Retriever aqui em cima, segurando a própria guia, caminhando com o tutor. E temos nosso Pitbull cacarejando e cantarolando. E latindo no final da guia, ansioso para pegar o coelho ou o que for, certo? Agora, discutiremos o drive de defesa. O drive de defesa é o drive, é um instinto natural do cão de se defender. Para defender o próprio território e seus recursos. Ok, e vou te dar 2 exemplos visuais para isso, quando mergulharmos nisso. Mas o drive de defesa tem vários subconjuntos. Então, este é o nosso luta. Fuga. E respostas de congelamento que vêm do cão. Ok, então o drive de defesa pode aparecer de muitas formas. Então, podemos ter um cão que escolhe a luta. Vemos o latido. Lançando-se. Dentes. Postura rígida, etc., certo? E se você não estiver segurando a guia, certo, ninguém está treinando o cão, você pode até ter ataques nessa resposta de luta, ok? No fuga, podemos ver a cauda do cão encolhida, tentando fugir, fugindo. Correndo, etc. E então você pode ter um estado de congelamento, certo? Você pode ver isso acontecer quando o cão está com o rabo entre as pernas, acompanhando você, ou apenas ficando parado e tolerando carinhos, ou tolerando passar por alguém, ou tolerando o veterinário, etc. Podemos ter uma resposta de congelamento lá, certo? Então, pode se apresentar de várias formas. Então, as imagens que quero que tenham para a defesa são: imagino que você deva ter uma imagem mental. Apenas um cão assustado com a cauda entre as pernas. Isso está aterrorizado com algo. Ele está fugindo de algo, tentando se esconder atrás do tutor, debaixo da cadeira, tentando fugir. Essa é a primeira imagem que quero que você tenha. Quero que você visualize também um cão assim. Protegendo sua propriedade, ele está bem inchado e avançado. Direito defensivo sobre a linha da propriedade. Defensivo em relação ao tutor, defensivo em relação à tigela de comida, etc. Quero que você tenha isso. Pode imaginar um pastor alemão ou um cão de caça italiano, corso ou algo assim, tendo essa postura corporal bem avançada? Ok, esses são nossos visuais. E essa é a mentalidade e a aparência de cada um desses drives. Se melhorarmos na identificação desses instintos e aprendendo a guiar os cães através deles e começando a colocá-los em ordem de chamada e tornando-os condicionados, respostas que podemos pedir ao cão, vamos ter uma chance muito melhor de reduzir a reatividade. Então, outra teoria que queremos entender, antes de avançarmos. Outra forma de entender e interpretar o comportamento. A teoria de condicionamento clássico. Então, não é uma teoria molar. Significa que não é uma visão geral. Esta é uma teoria molecular.
Ou seja, ele analisa momentos muito pequenos, momentos de aprendizagem associativa, que se acumulam ao longo do tempo, que criam os comportamentos que os nossos cães apresentam e que as pessoas também apresentam. Às vezes é chamado de condicionamento pavloviano. Vai até Ivan Pavlov. Muitos já ouviram a história dos cães de Pavlov. Ivan Pavlov foi um cientista russo no século XIX, que treina cães a salivarem ao som de um sino, alimentando-os sempre que o sino tocava. Ele fez muitas outras coisas com os cães. Não vamos falar sobre isso, mas é por isso que ele é conhecido. Então, condicionamento clássico ou pavloviano. Quando Pavlov realizava esses experimentos, ele fez os cães salivarem ao som de um sino, ao alimentá-los sempre que a campainha tocava. Toquei a campainha, alimentei os cães. Toquei a campainha, alimentei os cães. Toquei a campainha, alimentei os cães. E então, ele tocou o sino e não alimentou os cães. E os cães babaram no chão. Em antecipação à comida, ficamos sentados e dizemos: valeu. Provavelmente agiria da mesma forma se um homem me fizesse isso. Mas o poder está no fato de que eles não estavam chorando. Eles não saltavam, não giravam, eles não balançavam as caudas. Eles estavam babando. E babar não é algo que se possa controlar. Eles estavam tendo um movimento involuntário. Resposta fisiológica a um som que anteriormente, então, não significava nada para eles. Ivan Pavlov não é absurdamente famoso porque fez cães babarem ao som de uma campainha. Ele é absurdamente famoso porque ele descobriu o controle mental. Vamos usar um pouco de controle mental. Aqui no nosso curso, controlamos o curso. Vamos utilizar o condicionamento clássico, usando marcadores. Agora, muitas pessoas não sabem o que é um marcador. A palavra é, mas eles já ouviram falar de um clicker. Um clicker é um marcador. Não vou te fazer usar um clicker aqui. Quero ter vários marcadores. O clicker, infelizmente, apenas um pode ser condicionado. Vamos usar nossas vozes hoje. Vou economizar um pouco de dinheiro com um clicker. E vamos aprender como aplicar corretamente esses marcadores. Vou usar 3 marcadores específicos, que fazem 3 necessidades específicas. 3 coisas específicas. Você realmente não precisa de mais marcadores do que isso, a menos que você faça algum trabalho especializado, como trabalho de serviço ou algo assim. 3 marcadores são suficientes. Então, nosso primeiro marcador. E peço desculpas se eu acabar soletrando muitos desses, porque estou acostumado a fazer isso, quando os cães estão na sala. Mas nosso primeiro marcador será o marcador sim. Este será o seu marcador final. Sua marca de liberação vai dizer ao cão: terminamos e você receberá uma recompensa. Ok, então, o que acontece com o cérebro ao longo do tempo? Se dissemos sim e associarmos a um colar prong, eventualmente o cão começa a dizer: eu ganho uma recompensa quando ouço essa palavra, certo? E então começamos a treinar o cérebro para liberar dopamina. E energia. Ao associar o mais adiante, posso dizer o porquê. Diga se eu recompensá-los ou não. Isso é bem poderoso. Jogo da reabilitação. Então, o nosso tudo pronto, você vai. Vai e pegue a recompensa, ok? O nosso próximo marcador é a duração. O marcador significa continuar fazendo o que está certo. Vamos usar um bom marcador aqui. Bom significa que gosto do que você está fazendo. Quero que você continue fazendo isso. Podemos usar isso para obediência. Podemos dizer a um cão: quero que você se abaixe bem. Pode significar também: gosto do jeito que você está interagindo com o outro cão. Ou gosto do jeito que você está interagindo com essa criança. Gosto do jeito que você está passando por aquele homem hoje. Bom, continue. Agora, isso está associado a uma recompensa no início. Então, rapidamente desvanecemos essa recompensa. Aqui, obtemos dopamina, mas sem energia. O que é realmente bom, porque há muitas situações em que dizemos eu, o cão diz e eles se envolvem totalmente.
Mas talvez não seja o marcador que eu quero usar, quando finalmente começam a fazer algo calmamente. Cheirando, ou mostrando curiosidade, ou passando por alguém. Por que adrenalizar um cão? Acabei de me acalmar. Este marcador pode nos ajudar a fazer isso. Pode nos ajudar a dizer ao cão que está no caminho certo. Está ótimo. Ainda não terminamos. Mas também não quero que você exagere na recompensa. Ok. Nosso último marcador será o NOPI, o nosso marcador. Isso vai dizer ao cão que não gostei do que você fez, ok? Vou corrigir você. E para o bem deste curso, nossas correções serão simplesmente um toque. Uma correção de guia, ou possivelmente passear para o cão com o corpo. Ok. Mas ao associar o NOPE com uma correção frequentemente, mais tarde, quando eu digo NOPE, o cão sente a correção, mesmo que eu não o corrija. Também extremamente valioso para fins de reabilitação. Então, com esses 3 marcadores, precisamos garantir que o condicionamento clássico é efetivamente acontecer. Significando que precisamos acertar o tempo para que ocorra o condicionamento clássico. O som deve vir primeiro, e então a ação que segue deve ser ligado após o som. Então, o que estamos tentando alcançar? Se estamos tentando obter uma resposta de recompensa, a recompensa viria após o se quisermos recriar uma resposta de correção. A correção viria após o NOPE. Então seria sim, recompensa, sim, recompensa, sim, recompensa, ou boa recompensa, boa recompensa, ou não correção. Não, correção, não. Correção. Ok. Ao fazer isso, alteraremos o cérebro. A flutuação de energia. A flutuação de hormônios no cérebro. Para começar a obter respostas emocionais do cão. Estes são completamente diferentes. De comandos. Os comandos são palavras neutras, que são dadas antes de um cão executar um comportamento. Essas são palavras de treino, emocionais, ditos após o cão executar um comportamento, para lhes dizer como eles se saíram. Então, isso vai mudar nossos cães. Significativamente melhor do que nossos comandos jamais poderiam. E se dominarmos bem esses 3, provavelmente podemos ensinar nossos cães a voar se quisermos. Ok, outra teoria que queremos analisar novamente. Antes de abordarmos a reatividade, queremos entender um pouco sobre comportamento e como o comportamento pode ser manipulado. Pode ser mudado, pode ser melhorado. Vamos falar sobre condicionamento operante. Teoria de condicionamento novamente. Outra teoria molecular. Significa que está falando de muitas pequenas instâncias de aprendizado associativo. Acontece ao longo de um longo período de tempo. Para mudar o comportamento, ok. Significado associativo. Significa que está associado a algo, certo? Eu faço isso e isso acontece. Eu faço isso e isso acontece. Criando a associação e a criação de associações leva um tempo. Então, é um conjunto de pequenos instantes. A teoria do condicionamento operante nos ensina que mamíferos aprendem de diversas maneiras. Aprendemos por meio de diversas associações ou consequências. E quando digo consequências, vamos abordar isso cientificamente. Consequência na ciência significa simplesmente algo que segue. Ok, vamos discutir 4 quadrantes distintos. 4 caminhos distintos para criar essa associação e essa mudança de comportamento. Cada avenida tem seu valor. Precisamos garantir que compreendemos os 4 e entender como implementar os 4. Ao abordar a reatividade. Então, o primeiro. Muitas pessoas ouviram falar em reforço positivo, mas também temos reforço negativo. Punição positiva e negativa. E, frequentemente, as pessoas não sabem o que esses termos significam, tanto quanto eles sabem o que significam. Então, antes de entrar no que eles significam especificamente. E quais comportamentos se enquadram neles? Vamos discutir o significado das palavras em si. Então, como mencionei antes, sobre como usaremos os termos. No conceito científico, vamos discutir os significados de positivo e negativo. Na ciência, então, o mundo nos faria acreditar que positivo e negativo significam bom e ruim. Mas isso é impreciso. Em ciência, positivo e negativo significam simplesmente adição e subtração. Então, nada disso é bom ou ruim. Eles são simplesmente variações de adição e subtração. Agora,
Vamos analisar as palavras reforço e punição. Certo, podemos entender que isso significa elogio e isso significa punição. E o termo emocional que o mundo pode acrescentar a isso. Mas na ciência, isso simplesmente significa aumentar. Vamos colocar uma pequena seta aqui. E isso simplesmente significa diminuir. Então agora, se analisarmos essas palavras e compreender seus verdadeiros significados científicos, entendemos melhor esses conceitos. Então, positivo. Reforço significaria adicionar algo. Aumentar o negativo. Reforço significaria retirar algo. Maneira de aumentar. Punishment positivo. Significa que adicionaríamos algo para diminuir. E negativo, punição, significaria retirar algo. Para diminuir. Ok, vamos começar com o reforço positivo. Mais uma vez, é algo que muitas pessoas já sabem, mas eles podem estar um pouco confusos, especialmente com a forma como a mídia convencional, mídia geralmente apresenta. O reforço positivo significa que, quando o cão faz algo que gostamos, adicionamos algo à equação, a aumentar a probabilidade desse comportamento ocorrer. Novamente, a maioria usa comida, guloseimas, brinquedos, etc. Certo? Então, o cão senta. Damos-lhe um pedaço de comida. O cão terá mais chances de sentar no futuro, mas precisamos garantir que compreendemos. O que o nosso cão acha recompensador? Se o seu cão não gosta de comida, se o seu cão não gosta de brinquedos, e você oferece essas coisas como forma de dizer, bom trabalho, continue assim. Se não for realmente recompensar o seu cão, não se qualifica como reforço positivo. Então, precisa pensar fora da caixa e dizer, o que recompensa meu cão é comida? São brinquedos? É carinho? É elogio? É cheirar em um local específico? Diga oi a alguém. Pule no lago. Entrar no carro, sair do carro, correr no aspersor, etc. Há 1 milhão de recompensas que os cães podem achar gratificante. Se o seu cão gosta de ter o terceiro toe do terceiro dedo coçado com um jornal enrolado, isso aumenta a probabilidade de eles sentarem na próxima vez que pedir para sentar. Então, isso se enquadraria em reforço positivo. Tá bom, então, vamos dar alguns exemplos de reforço positivo com um cão à sua frente. Então, você pode ter uma ideia. Por exemplo, ela já está fazendo, mas se eu pedir para a Jane sentar, sim. E então eu recompenso ela por sentar. Isso seria reforço positivo. Adicionando algo, a comida, a equação. Aumentar a probabilidade de ela sentar. Próxima vez, peço que ela se sente, ok? Agora vamos para o reforço negativo. Aqui, reforço negativo significa retirar algo, aumentar a probabilidade de um comportamento. E na minha opinião, isso é tão poderoso quanto isso. Isso combinado com isso é simplesmente... É a estrela de rock na mudança de comportamento do seu cão, mas reforço negativo. Muitas vezes é considerado algo ruim, e é frequentemente considerado como tudo isso é bom e tudo isso é ruim. Mas o reforço negativo é simplesmente retirar algo embora, então. Vou mostrar alguns exemplos de reforço negativo e mostrar-lhe como o cão reage a eles. Então, por exemplo, o primeiro passo é, vou jogar um pouco de comida no chão e vou puxar a guia. Assim que o cão se aproxima de mim, liberto a pressão na guia. Posso até oferecer-lhe comida aqui, certo? Minha liberação da pressão na guia. Retirar algo. Aumenta a probabilidade do cão se mover comigo. Se voltarmos ao alimento novamente, eu puxo a guia e a solto. Isso é reforço negativo, ok? Sei que parece que estou adicionando algo, mas o treino, a mudança de comportamento está acontecendo. Quando tiro a pressão e o cão está aprendendo, você não quer que eu puxe a guia, você não quer que eu vá para lá. A pressão na guia seria um bom exemplo de utilizando o reforço negativo. Vou dar outro exemplo, de reforço negativo, usando algo chamado pressão espacial. Ok, preciso reiniciar o meu cão novamente. Se eu a trazer aqui e entrar nela, e então eu libero essa pressão. Aumenta a probabilidade de o cão sentar. Na próxima vez que eu aplicar pressão a ela, ok? Então posso aplicar pressão, conseguimos o nosso SAT, e sim, ok. Então, essa liberação de pressão é reforço negativo. Toda vez que ofereço a comida, estou combinando com reforço positivo, ok? Isto é a remoção de algo, a remoção da pressão na guia, a remoção da pressão espacial, a remoção da pressão do colar eletrônico, etc. Certo? Então, este trata-se de recompensa. Este geralmente lida com a liberação de pressão. Ok.
O próximo quadrante é o castigo positivo. Este é mais o nosso quadrante de correção. Aqui é onde vamos adicionar algo, reduzir um comportamento. Ok, então, por exemplo, vou usar um toque. Hoje em Jen, para fazê-la parar de fazer um comportamento específico. E o comportamento a ser modificado. Parar de fazer é ir buscar os petiscos. Então, ela vai em direção, eu digo a ela para não fazer isso. E depois vou diminuir a probabilidade de ela ir até os treats, se voltarmos a nos aproximar deles, então. Você percebe que Jen não está interessada em ir. Pega os doces, porque ela entendeu o que eu queria que ela fizesse. Adicionei algo, o toque, reduzir a probabilidade de ela ir buscar o tratamento. E isso não precisa ser um treat. Pode ser uma criança, pode ser um esquilo, poderia ser outro cão, certo? Adicionamos algo para diminuir. Então, neste curso específico, as coisas que adicionaremos para diminuir comportamentos será um estalo na guia, ou um toque, ou talvez até movendo nosso corpo um pouco, e tocando o cão com o corpo um pouco. Isso será o limite do que usaremos, nesse quadrante específico, ok? Agora, nosso último quadrante, punição negativa. Pode ser um dos mais desafiadores. Para compreender, isso tende a parecer o pior, mas quando você o vê em ação, é um dos melhores. Na verdade, uma das formas mais suaves de corrigir nossos cães. Vamos retirar algo, reduzir a probabilidade de um comportamento. Então, por exemplo, digamos que eu a mandei sentar. Não o fiz porque ela não quebra se eu lhe disser. Vamos supor que eu tenho o alimento por aqui, certo? E ela desobedece para tentar pegar a comida, antes de libertá-la, antes de dizer que está tudo bem, ou antes de ser o momento certo para ela vir. Leve essa comida. Você percebe? A primeira coisa que fiz foi retirar a comida. Eu removi algo. Reduzir a probabilidade de um comportamento, certo? Por exemplo, outro exemplo seria se eu acariciasse o cão, e o cão pula ou algo assim, e tiro minhas mãos. Estou retirando meu carinho. Reduzir a probabilidade de o cão pular. Remoção também pode ocorrer durante o jogo. Então, por exemplo, você está ensinando o cão a ser respeitoso. Não morda as mãos quando tiver um brinquedo. Mas o cão vai em direção ao seu brinquedo mesmo assim. Você puxa para longe, certo? E diminui a probabilidade de o cão saltar em suas mãos, lançando-se ao brinquedo no momento errado. Punição negativa e reforço positivo e punição negativa realmente andam juntos. Não se pode ter um sem o outro, certo? Você precisa retirar a recompensa quando o cão está agindo incorretamente. O que significa? Você precisa aplicar algum tipo de punição negativa. Senão, estaria recompensando todo o comportamento, o que seria totalmente inútil. Então, esses dois realmente andam de mãos dadas. Eles são quase o mesmo conceito. E então, quando adicionamos esses dois, podemos obter uma compreensão muito clara, entendimento dos comportamentos que buscamos em nossos cães. E realmente começar a ter os companheiros que queremos, que tenham uma mentalidade saudável, tenham um relacionamento saudável conosco e podem experimentar o mundo na íntegra. Então, novamente, antes de começarmos a trabalhar de verdade com nossos cães e lidando com qualquer tipo de reatividade, precisamos garantir que compreendemos que tipo de equipamento é adequado para o seu cão. Vou falar sobre o equipamento que uso, todos os prós e contras do equipamento que uso, e o equipamento que não uso, e as razões pelas quais não o uso. Sinta-se à vontade para usar o que quiser. Apenas acho que você terá resultados variados, graus de sucesso neste curso, dependendo do equipamento que você usa. Antes de entrar nos detalhes de muitas coisas, quero falar sobre usar focinheira no seu cão. Se você tem um cão que você acha a qualquer momento pode se tornar perigoso. Poderia morder outro cão, uma criança, poderia morder outro ser humano, ou possivelmente redirecionar em você, como condutora. Recomendo fazer condicionamento de focinheira com o seu cão. Então, temos ótimos vídeos de condicionamento muscular disponíveis em nosso canal de YouTube, nossa página no YouTube. Também na nossa página de assinatura de vídeos para você. Mas saber qual é o tipo correto de mordaça a usar também é importante. Há muitas focinheiras lá fora que são realmente muito injusto para o cão, então. Vou recomendar que você adquira um tipo de cesta, focinheira. Um focinheira de cesta é aquele que se ajusta ao rosto do cão, ao redor do focinheira do cão, e permite que eles pensem, a maioria deles. Muitos permitem que o cão beba e coma através deles, também. Mas alguns têm vantagens e desvantagens. Dependendo do seu cão, então,
Vou recomendar algumas marcas para você. Esta é uma focinheira Baskerville. Pode ser bom para cães de intensidade menor, ok? Uma focinheira Baskerville é realmente valiosa. No sentido de que, se você vai fazer trabalho com comida ou algo assim, ou você quer que o cão possa comer por meio dele, aguarde um momento. Este é o mais fácil de usar, ok? Contudo, há contras no uso de uma focinheira Baskerville. E alguns dos contras são: é que tem muitos espaços aqui, ok? Então, se puder imaginar que isso são dentes de um cão realmente intenso. Bem, esses dentes ainda podem conseguir. Mesmo assim, eles não conseguem morder da mesma forma que eles poderiam se não tivessem uma focinheira. Claro que eles terão isso aqui. Mas eles ainda podem morder através desta focinheira, então tenha cuidado. Se o seu cão é um mordedor muito forte, isso é realmente intenso. Talvez você não queira trabalhar com uma focinheira assim. Assim também, se for passear com crianças ou algo assim, você teme que uma criança possa se aproximar, mãos pequenas, e os dedos podem passar por esses pontos com facilidade. Então, se você se preocupa com isso, talvez essa não seja a focinheira ideal para você. Mas se você busca conforto para o seu cão, poder comer e beber, seu cão não é tão intenso. Este pode ser o ajuste perfeito para você. E provavelmente a opção mais barata para você. Outra opção que você pode usar aqui. Esta é uma focinheira Jafco, J-A-F-C-O. As focinheiras J-A-F-C-O são ótimas para várias situações. Eu particularmente gosto delas. Se quiser uma focinheira mais fechada, onde os dedos não passam, certo? Eu também gosto deles se tem um cão mais intenso, onde eles podem empurrar e realmente morder através daquela outra focinheira. Eu gosto de algo assim. As focinheiras J-A-F-C-O também têm uma focinheira de treino, que tem um buraco se você não quiser fazer algum trabalho de alimentação ou algo assim através dele. Outra coisa que gosto muito do Jafco é o fato de terem uma aba em forma de I, eu gosto disso. Ainda um pouco mais que esses Baskerville. É o fato de as tiras serem de borracha. Então, quando você ajusta firme, se você tem um cão que fica muito reativo, tenta puxar o focinheira para morder. Você pode ter cães que façam isso. É muito mais difícil fazer essa focinheira escorregar, só porque são de borracha. E estes são mais de nylon. Este é um pouco mais escorregadio. Além disso, ao usar um Baskerville, às vezes há um grande buraco aqui embaixo, certo? Você pode ver que a focinheira é para aqui. Às vezes, tem essa grande lacuna aqui, onde os cães podem facilmente prender os pés e puxar essa focinheira às vezes. Recomendo fazer condicionamento de focinheira com o seu cão. Ainda tem um cão que periodicamente tenta puxar o focinheira. Se for esse o caso, e você está lidando com um cão, isso pode potencialmente arrancar o seu focinheira, numa situação estressante. Talvez você queira optar por algo assim. Não sei se você consegue ver, mas com esta focinheira J-A-F-C-O. Aquele focinheira vai até o fim, quase até o final da mandíbula. É mais difícil para o cão enfiar as unhas debaixo disso. E para conseguir isso, além de terem qualidade superior, além das correias, você também pode... Tem uma focinheira que se ajusta melhor atrás, ok? Costumo descobrir que alguns cães precisam de uma cesta maior, focinheiras. Esta é uma focinheira Dean & Tyler. Existem várias empresas diferentes que produzem focinheiras semelhantes. Então, contanto que você tenha a forma geral e a ideia, isso deve funcionar para o seu cão. Mas este é uma focinheira Dean & Tyler. Estes costumam funcionar bem para raças Bully. Elas tendem a funcionar bem para Rottweilers, eles tendem a funcionar bem para o cane corso, mastins, cães que tendem a ser mais pesados, mas também tendem a ter um mais curto. Mais esquisito focinho braquicefálico. Se garantirmos que tem uma boa qualidade no focinheira, pode ser. Dá-lhe muito mais confiança ao tentar trabalhar neste curso de reatividade. Apenas esteja atento. Eu acho que raças Bully, mastins, etc., tendem a se encaixar melhor nesses tipos. Cães com focinhos um pouco mais longos, pastores alemães, etc., tendem a se encaixar melhor nesses. Fornecido, que eles não serão mordedores intensos, ok? E mesmo se o seu cão não morder, mas você se preocupa com uma mordida, ou se preocupa com o que pode acontecer.
Está causando ansiedade em você, ou temendo você enquanto trabalha com seu cão. Recomendo fazer condicionamento de focinheira com seu cão, ao tentar seguir este curso e utilizando focinheira, para ter um pouco mais de confiança, desafiar o cão e resolver seus problemas. Se você estiver muito assustado e você sempre se mantém à margem, evitando os problemas com problemas comportamentais reais, você não chegará ao ponto em que criou uma vida melhor com o seu cão. Se precisar de mais confiança, mesmo se o seu cão não for tão ruim, ainda assim você pode morder. E trabalhe nisso durante o processo de treino. E então, dispense-os também. Quando você se sentir mais confiante. Ok. Agora que falamos sobre focinheiras, quero discutir algumas guias. Gosto de ser simples, direto e padrão com guias. Faço boa parte do meu treino inicial com uma linha longa. Gosto de uma linha de 15 pés. Qualquer coisa mais longa pode ser. Todo tipo de difícil e potencialmente perigoso. Pode envolver seus pés, pode envolver o cão. Prefiro a linha mais curta, de 15 pés. Eu também gosto de biotinas. Significativamente mais do que gosto de algodão ou nylon. E a razão é que se você tem um cão que vai latir ou avançar enquanto trabalha com eles, usar algodão ou nylon pode queimar suas mãos. Com uma guia de nylon, é fácil. Ou ter uma guia de biotano pode proporcionar uma boa seguro firme, se teme que o seu cão se afaste de você. Então, eu gosto muito de trabalhar. Na linha longa, se tivesse que escolher uma guia para manter durante toda a minha carreira de treino, e nunca mais usei outra guia, sem dúvida, seria uma linha longa de biotano de 15 pés. Também trabalho com uma guia mais curta, pois eventualmente queremos levar nossos cães para passear em público. Pode ser apenas um passeio casual, passeio normal, onde não estamos enrolando 15 pés de linha. E prefiro uma extensão bem mais simples. Leashes de 4 a 5 pés, você começa a ter 6. Leashes de 7 a 8 pés. Fica um pouco volumoso. Gosto de algo fino e manejável. Mais uma vez, prefiro couro ou biotão. Gosto de ter uma boa pegada na guia, mas não quero precisar segurá-lo com força excessiva. Quando vejo pessoas com guias de nylon, guias de algodão, geralmente vejo isso, certo? Eu preferiria te ver. Aumente um pouco sua confiança no aperto, saber segurar seu cão assim e orientá-lo, mesmo se eles estiverem avançando. Ter uma guia com melhor aderência pode ajudar você a fazer isso. Algo que quero destacar nas minhas guias é que tenho travas de segurança em todas as minhas guias. Então, esteja você prendendo em uma coleira, um peitoral, um cabresto de cabeça, ou com o que estiver trabalhando. Às vezes, as guias podem cair. Especialmente se você tem um cão que se coça muito, rola no chão ou é muito reativo. As guias podem às vezes soltar-se. Se você não tem uma guia com sua própria trava de segurança, anexado a ele, onde se enrosca ou algo assim, recomendamos adicionar algum tipo de segurança. Eu só tenho um carabineiro padrão aqui, e mais um mosquetão aqui na guia menor. Assim, se eu estiver preso a um colar e o cão fizer isso, bem, vou tremer por todo lado. E eles acabaram de soltar a guia. Está sendo difícil agora, e eles acabam sacudindo bem, e a guia pula fora, ok? Ainda tenho minha segurança. Então, se você tem essa arma, ou seja, um cão se debatendo no final da guia, com reatividade, certifique-se de ter um segurança extra, para o que for que você tenha o cão preso. Vamos trabalhar com o cão nessa situação. Não queremos criar problemas adicionais. As travas de segurança são valiosas. Eu colocaria em tudo o que usa. Então agora vamos falar sobre coleiras, ok? Não gosto de peitorais e vou explicar o porquê. E depois vamos discutir as coleiras. A razão pela qual não gosto de peitorais é porque o corpo segue a cabeça, não os ombros. Então, quando estamos presos aos ombros, estamos tentando guiar e conduzir o cão a partir do centro de gravidade dele, o que significa vamos ser muito ineficientes nisso. Isso também significa que precisamos constantemente usar algo para distrair a cabeça, ou guiar a cabeça, como comida ou brinquedo. Ao seguir o meu curso, você vai perceber que comida e brinquedos são altamente... Você vai perceber que comida e brinquedos aumentam muito a adrenalina. Com reatividade, a última coisa de que precisamos é mais adrenalina. Então, não sou fã de peitorais. E também darei outro exemplo disso.
para conseguirmos orientar a cabeça. Onde a cabeça vai, o corpo segue, se um cão estiver com peitoral. E realmente não importa se é clipe frontal ou não. Clipe traseiro, clipe lateral, clipe triplo, não importam. Se o cão estiver com peitoral e está sendo controlado pelo centro de gravidade, é muito difícil obter comunicação clara. Então, se o cão está aqui, vê outro e diz: "Você está morto. Você está morto. Tenho que te matar. Pode puxar o quanto quiser. Você está morto. Você é meu, certo? Você pode continuar puxando." Mas ainda assim, temos um cão com a mesma mentalidade. Queremos controlar a cabeça. Isso significa que precisamos de um colar. Se tivéssemos o mesmo cão com coleira e dissessem: "Oh, vou te matar", desligamos e eles dizem não. Vou mesmo dizer não, mas eu vou conseguir, ok? Podemos continuar desligando o cão e mantendo o corpo em movimento, a maneira natural de fluir. Com a cabeça primeiro, ok? Sou grande fã de usar coleiras. Eu realmente não uso peitorais para nada. Neste curso você vai enfrentar dificuldades se estiver tentando usar um peitoral, e você vai querer usar comida e brinquedos. Para compensar essa luta, recomendo ir para algum tipo de coleira ou algum tipo de combinação de guia. Então vamos falar rapidamente sobre coleiras. Eu gosto de usar uma variedade de coisas. E depende do cão que temos. Então, por exemplo, se tem um cão que puxa levemente, isso é relaxado e confortável. Muito obrigado. É um puxador leve, mas também reativo, certo? Mas eles não me arrastam pela rua, ou algo assim. Sou fã de usar algum tipo de guia que não escorregarão da cabeça deles. Mas também um tipo de guia como um guia unificada, ok? Então eles podem puxar, fazer o que quiserem. Não perco meu cão, mas também não o estrangulo, ok? Então é isso. Um dos problemas das coleiras disponíveis no mercado é que a grande maioria delas vai sufocar o seu cão ou aplicar muita pressão ao redor, o fluxo sanguíneo e o suprimento de ar do cão. Isso nos leva a criar conflitos adicionais. Acabamos com possíveis lesões de saúde, etc., mas se você tem um puxador leve, isso não vai causar muita pressão na traqueia. Guias unificadas funcionam muito bem, e algumas razões para isso. A guia unificada tem uma forma bem dinâmica de se comunicar com o cão. Quando aplicamos pressão, a guia unificada distribui a pressão ao redor do pescoço inteiro. E quando liberamos a pressão, tem uma liberação clara ao redor do pescoço inteiro, ok? Então, por exemplo, se usarmos um colar de fivela plana, essa mensagem não é a mesma. Então, liberamos e apertamos. Estamos tendo a mesma comunicação dinâmica, mas se trabalharmos com uma guia unificada, podemos dizer ao cão para não fazer isso. Faça isso, não faça isso. Faça isso, não faça isso. Faça isso, ok? Então, o guia unificada é uma ótima opção para um cão que não puxa muito e não vai danificar a traqueia do cão no processo. Uma variação disso se você tem um cão. Que você não precisa necessariamente usar um guia unificada, mas você quer ter o efeito de uma guia unificada. É algo como uma coleira Dominant Dog. Ok, aqui temos um conceito muito semelhante, certo? Não faça isso, faça isso. Não faça isso, faça isso. Não faça isso, faça isso. Porque a guia é uma linguagem por si só. Podemos prender uma guia mais convencional. Então, digamos que você não goste da sensação da trança, certo? Você não gosta da sensação de uma guia unificada. Parece que está escorregando pelas suas mãos. E você quer algo mais substancial, certo? É algo como uma coleira Dominant Dog. Faça isso, não faça isso, certo? E podemos colocar uma guia normal nela. Eu costumo usar isso para cães novamente, que não são super intensos. Nossos cães que podem ser mais sensíveis. Eu uso uma guia unificada. Mas costumo evitar peitorais. Eu também evito cabrestos de cabeça. Uma das razões que me afasta deles é: não gosto muito do ângulo, de onde vem a pressão. A maioria dos cabrestos de cabeça prende aqui embaixo, em algum ponto sob o queixo, e se você puxa nele, esses ângulos, até meu próprio pescoço acabou estalando. Esses ângulos são um pouco estranhos e desalinhados. E não é como o cão se move naturalmente. Se você tem um cabresto de cabeça, isso puxa da parte de trás aqui.
Acho que preferiria isso significativamente, mais do que um cabresto de cabeça que pende à frente. Aqui, simplesmente porque queremos que o cão seja o mais natural possível. Não gosto de coleiras comuns de fivela. Quando puxamos uma coleira comum de fivela, não há diferenciação de pressão. Não há pressão e liberação. Não há comunicação dinâmica. E toda essa tensão está na traqueia frontal. E esse suprimento de sangue. Aqui é onde nossos cães engasgam e tossem. Só uso para segurar a identificação. Ok, na verdade, a ferramenta que mais uso é o collar prong. O collar prong tem uma reputação um pouco ruim, mas geralmente é porque as pessoas não compreendem o que é, como usar ou como implementá-lo com segurança. Então, o collar prong. Uma das razões pela qual ele tem uma má reputação é porque há muitos falsificados baratos por aí. Se você for usar um collar prong, eu recomendo muito um collar prong Ermspranger, só que são importados da Alemanha, e eles têm muitos recursos de segurança. Uma das características de segurança tem um divisor aqui no meio, o que desloca a pressão para este lado. Ou seja, se ele deslizar, nenhuma pressão é exercida sobre a traqueia. Outra ótima característica é que ele aperta. Então, quando o seu cão puxa, a pressão não está apenas na traqueia frontal. Na verdade, a pressão se espalha pelo pescoço inteiro. E minha terceira característica favorita é, na verdade, os pinos. Nele, os pinos. Porque só tocam em alguns pontos do pescoço. Eles não reduzem o fluxo sanguíneo ou o fornecimento de ar. O collar prong foi criado para evitar que os cães se engasgassem. O objetivo era evitar o sufocamento de nossos cães. Se você pensar nisso, e você coloca isso no pescoço de alguém ou algo assim, você perde imediatamente o fluxo sanguíneo e o suprimento de ar. Se você colocar isso no seu pescoço, você pode empurrar com toda a força que quiser. Ainda consegue respirar bem. Então, esta é a ferramenta que eu usaria. Se tivesse um cão que puxasse, acolheu ou fez algo assim, e eu realmente queria proteger a traqueia. Acredito que esta ferramenta, sem dúvida, é a ferramenta mais segura para usar com um cão reativo. Mas precisamos garantir que escolhemos o tipo certo, o Ermspranger. E precisamos garantir que ele esteja ajustado corretamente. Estou segurando um tamanho 3000 agora. O tamanho desses clipes é 3000. Todos esses elos aqui, certo? Mas quando vamos colocá-lo no nosso cão, não vamos tentar obter o tamanho do colar que serve, o comprimento ao redor dos nossos cães. Queremos saber o tamanho desses. Estes geralmente são, pois podemos retirar os elos, ok? Então, por exemplo, gosto de começar a maioria dos cães com este tamanho 3000. Praticamente qualquer cão de 10 anos, de 15 libras para cima. Vou começar com o tamanho 3000. Apesar de parecer ser para um cão maior, podemos remover quantos elos forem necessários, para que se ajuste ao cão. Em frente a nós, ok. Este é o meu cão auxiliar, o Jetpack. E vamos encontrar o ajuste perfeito para o collar prong, aqui no Jetpack, ok? Então, estou com o colar 3.0 e apenas removi alguns elos. Removi alguns elos para ajustar corretamente, ok? Quando estiver trabalhando com um collar prong, certifique-se de que o colar fique bem ajustado, certo? Bem embaixo do pescoço, certo? Queremos que ele fique bem alto, para conseguirmos orientar a cabeça quando nos comunicamos com o cão. Estamos ganhando muito valor aqui. Primeiro, nossos cães não conseguem se engasgar. Segundo, isso separa a pressão. E terceiro, estamos tendo a mesma comunicação dinâmica para criar a linguagem da guia. Contudo, enfrentamos diversos problemas quando ajustamos o collar prong de forma errada. Não necessariamente problemas de segurança, mas com certeza problemas de treino. Então, digamos que eu coloque todos esses elos de volta e colocamos no Jetpack. Bem, agora a posição do nosso prong. O colar está em um lugar ruim. Agora estamos bem mais caídos nos ombros. Você consegue perceber de onde vem essa tensão? E falamos sobre o motivo. Nós não gostamos dos arreios. É porque estamos tentando controlar o centro de gravidade do cão. Se o nosso colar prong estiver muito baixo aqui, nos ombros, vai precisar puxar muito mais forte. Você vai ter que fazer muito mais. Temos que tentar treinar esse cão. E então corremos o risco de possível injúria aqui embaixo, pois não protege mais, porque ele não está mais protegendo a traqueia. Queremos garantir que fique bem aqui em cima.
bem ajustado. Não tão apertado que você não consiga colocar os dedos, mas também não tão frouxo, que fique caindo pelo pescoço. E queremos aquela troca limpa e precisa. Troca dinâmica enquanto nos comunicamos pela guia. Importante saber sobre o colar prong. Ele não foi feito para substituir a sua coleira comum de fivela com identificação. Entenda que isso é uma ferramenta de treino. Seja treinando por 2 ou 10 horas. Tudo bem, mas quando terminar o treino, quando for colocar o cão na caixa de transporte, ao final da noite, tire o colar prong. Caso contrário, você corre o risco de causar feridas por pressão. Qualquer coisa que coloque pressão contínua na pele pode acabar criando uma ferida. Então mantenha esta coleira comum com a identificação. Não coloque a identificação nele. E não deixe esse colar no cão 24 horas por dia. Senão, você terá problemas. Use isso para treino. E mantenha esta para o uso geral do cão. Ao usar todas essas ferramentas, temos mais chances de criar comunicação clara com os cães. Ao tentarmos ajudá-los a mudar o comportamento e a aproveitar mais a vida,